Vamos então fazer um exemplo sobre Teorema de Green. Exemplo 1 pede, na verdade, para resolver a integral de linha ao longo da curva triangular formada por esses pontos aqui. Na verdade, ela não é formada por esses pontos, né? Constituída pelos segmentos de reta formados por esses pontos. Observe que ele não fala nada sobre utilizar o Teorema de Green. Eu poderia resolver a integral de linha normalmente? Poderia. Para esse caso aqui, é quase que equivalente o trabalho usar o Teorema de Green e resolver a integral de linha. O único problema é que eu tenho 3 segmentos, né? Eu teria que achar a equação de reta para os 3 segmentos, resolver 3 integrais de linhas e somar o resultado. A diferença do Teorema de Green é que tu resolve numa única etapa, só que, claro, tem que saber desenhar a região, né? Se tu não souber desenhar a região, então tu não vai conseguir fazer nada. Então a primeira coisa é desenhar a região, ver a orientação dela. A região D, né, é formada pelos segmentos de retas. Então vamos desenhar ela aqui. É importante desenhar quase que em 100% dos casos, porque vocês vão precisar encontrar os limites de integração para a integral dupla e vai depender de que sentido vocês vão integrar. Então observe que ele começa do ponto 0, 0. Como é que eu sei que a orientação é positiva? Porque ele sai do 0, 0, vai até o ponto 1, 0. Então, aqui. Depois, sai do ponto 1, 0, vai até o ponto 0, 1. E depois volta para o ponto 0, 0. Então, é nesse sentido que se dá o caminho. A região D é a região formada pelo caminho. Então, de fato, é no sentido anti-horário. Orientação positiva. E aí eu não vou precisar fazer nada com a integral dupla, corrigir o sinal, né? Já é a orientação positiva. Uma dica. Por enquanto, vocês não precisam descrever a região. Os limites de integração que descrevem a região D. Porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer com a integral dupla. Pode ser que a integral dupla dê uma constante. Ou dê a integral dupla de dA simplesmente. A gente deve lembrar do cálculo de várias variáveis, que a integral dupla de dA é a área da região. Aí, se eu conheço facilmente a área da região, que é uma região triangular, eu não resolvo a integral, só acho a área. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, não gastem energia logo de cara tentando descrever a região. Deixa por último. Então, a única coisa importante saber é a orientação. Lá, a orientação é positiva. Aí, na hora que eu começar a usar a integral dupla, eu não preciso colocar nenhum sinal de menos na frente. Então, agora a gente vai usar o Teorema de Green. Observem que também a função, né, tem variáveis derivadas contínuas, né? Tanto P quanto Q possuem derivadas contínuas. Temos P igual a x na quarta e Q igual a xy. E só lembrando, né, que a integral dupla, a integral de linha de x na quarta dx mais xy dy é uma integral dupla, isso é o Teorema de Green, da região D, da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y dA. E aí, então, é só derivar o P em relação a y e o Q em relação a x. A derivada de P em y, tomem cuidado, né? P não depende de y, então a derivada é zero. E a derivada do Q em relação a x é y. A integral vai ser super simples, né? Com isso a gente tem que a integral de c x na quarta dx mais xy dy é igual à integral dupla da região D de y menos 0 dA. Ou seja,
a integral dupla da região D de y dA. E aí, isso aqui se torna um problema do cálculo de várias variáveis, não mais um problema do cálculo vetorial. Então, isso aqui é um problema do cálculo de várias variáveis. Ou seja, eu tenho que descrever a região D agora. Só observando aqui, né, eu vou ter que decidir em que sentido eu vou usar a integração, se é a região do tipo 1 ou região do tipo 2. Eu vou escrever aqui embaixo novamente. Eu vou escolher a região do tipo 1 e aí explico como que fica. Descrevendo D como uma região do tipo 1. Quando a gente for descrever uma região do tipo 2, a gente vai falar também. Então, eu vou desenhar novamente aqui a minha região para a gente encontrar os limites de integração. Era um triângulo, né? Saía de 0, 0. Então, era esse triângulo aqui, a minha região D. Eu não vou botar o D aqui porque eu quero fazer um desenho. Então, eu tenho duas opções para escolher o sentido de integração. Eu posso integrar nesse sentido, que é a região do tipo 1, ou nesse sentido, que seria a região do tipo 2. Então, vamos lá. Eu vou escolher a região do tipo 1, que é nesse caso aqui, tanto faz, o trabalho seria o mesmo. Região do tipo 1 é nesse sentido aqui que eu integro. Então, o que isso significa? Que o y vai dessa reta aqui, que é y igual a 0, até a reta y, eu tenho que achar a equação dessa reta, que é 1 menos x. E o x vai de 0 a 1, porque eu estou pegando sempre nesse sentido aqui. Ó. Então, para qualquer segmento que eu pegar aqui, o y sempre vai de 0 até 1 menos x e o x de 0 a 1. Se eu descrevesse como uma região do tipo 2, aí seria nesse sentido. O y iria de 0 a 1 e o x iria de x igual a 0, que é essa reta, até, como eu tinha a equação da reta, 1 menos x, né? É só isolar o x. X é 1 menos y. Então, até a reta x igual a 1 menos y. Nesse caso, tanto faz o trabalho, né? Para integrar seria o mesmo. Então, como eu falei que ia usar a região do tipo 1, a gente vai descrever, nesse sentido aqui. O y vai de 0 até 1 menos x e o x de 0 a 1. Então, a região D é todo ponto x e y, tal que, pertencente à região D, né? Tal que o x vai de 0 a 1. Então, região do tipo 1 é isso. O x é constante aqui, ó, e o y variável. Poderia ser constante também, tá? Porque se fosse um quadrado aqui, o x e o y seriam de 0 a 1, por exemplo. E aqui o y vai de 0 até 1 menos x. Então, na verdade, a região do tipo 1, o y depende de x e o x é constante. Bom, Tony, como é que tu achou a equação dessa reta? Vocês podem usar várias técnicas, né? Uma delas, a mais fácil, é que o b, a reta, né, é y igual a ax mais b. O b eu já tenho, que é onde corta o eixo y. Então, é ax mais 1. B é 1, né? Corta o y no 1. E para descobrir o a, eu escolho outro ponto. Pego esse ponto aqui, por exemplo. Só não pego o 0, 0 porque não vai me ajudar em nada. A reta nem passa no 0, 0, né? Então, se eu pegar 0, 0, vai dar 0 igual a 1, que é um absurdo. Então, eu tenho que pegar o ponto onde a reta passa. Então, esse aqui eu usei para achar o b, vou usar esse aqui. Se o y é 0, o x vale 1. Ou então o a é menos 1. E aí eu tenho a reta y igual a menos x mais 1, que é aquela ali, né? 1 menos x. Então, temos os limites de integração. Agora eu posso substituir na minha integral. Observem que a orientação era positiva, não precisei colocar nenhum sinal
na frente da integral dupla. Então, temos que aquela integral de y dA, aí só tome cuidado agora com os limites de integração, né? Esse limite aqui é o de dentro e esse aqui é o de fora. Não vamos colocar esse aqui de fora, né? Então, é de 0 a 1 e aqui de 0 a 1 menos x, y dy dx, né? Já que esse limite de integração é do dy, esse aqui é do dx. E aí é só integrar, fica uma integral de 0 a 1 de y ao quadrado sobre 2 de 0 até 1 menos x dx. Posso tirar o meio da integral. Integral de 0 a 1 e substituir, então, 1 menos x ao quadrado, final menos o inicial, dx. Isso vai ser igual a 1 meio, integral de 0 a 1 de 1 menos x ao quadrado dx. Vocês podem levar ao quadrado e integrar, mas aí eu faço a pergunta, né? E se no lugar de ao quadrado fosse um 7? 1 menos x elevado à sétima potência. Vocês não iriam desenvolver para tentar simplificar, né? Iria dar um trabalhão. Então, como o expoente de x aqui é 1, a dica é fazendo uma substituição, né? U igual a 1 menos x, eu fico que du é menos dx, ou seja, dx é menos du. Aí eu uso essa substituição, vai me facilitar a vida. Então, isso vai ficar 1 meio. Então, menos du eu já vou botar aqui na frente, menos. Integral de u quadrado du. Menos já botei ali. Então, isso fica menos 1 meio de u ao cubo sobre 3. Isso é menos 1 sexto. U é 1 menos x e o x vai de 0 a 1. Aí é só substituir, vai ficar menos 1 sexto vezes. Quando eu substituir o 1 vai dar 0, menos quando eu substituir o 0 vai dar 1, né? Então isso vai dar 1 sexto. Portanto, a integral de linha que eu queria resolver a integral de linha de x na quarta dx mais xy dy é 1 sexto. Daria para resolver a integral de linha no braço? Daria. Tenho 3 segmentos de reta, acharia as equações dos 3 segmentos, resolveria 3 integrais de linha, somaria o resultado, iria dar 1 sexto. Um fato interessante agora, que a gente pode ver também, o teorema de Green também vale para quando o campo é conservativo, né? A gente viu que quando o campo é conservativo, essas duas derivadas são iguais. E se o caminho for fechado, a integral de linha dá zero, né? Porque o campo é conservativo. Claro, respeitando todas as condições lá do teorema. Então, se esse campo fosse conservativo, isso aqui daria zero. E aí, claro, caminho fechado, o teorema de Green só pode ser usado em caminho fechado, a integral de linha daria zero. Então, isso continua valendo, né? Claro que eu não resolveria a integral dupla. Se o campo é conservativo e o caminho é fechado, eu já sei que a integral de linha é nula. Mas o teorema de Green não vai contradizer isso, vai continuar valendo.